para mais uma videoaula de cálculo 3, onde a gente vai começar a falar sobre superfícies parametrizadas, sobre parametrização de superfícies, tá bom? Nossa primeira parte do curso foi sobre parametrização de curvas, e dessa vez a gente vai aumentar uma dimensão. Então a gente, em vez de considerar funções que dependem de um só parâmetro, vai agora olhar para funções que dependem de dois parâmetros, tá? E a gente vai trabalhar com funções que saem de um aberto do R2, uma região aberta do R2, e chega no R3, tá? Lembrando que é um aberto do R2. Significa que todo ponto dele, todo ponto que pertence a U, vai ter uma bolinha aberta, ou seja, o que é uma bola aberta de raio R centrada em U? É o conjunto dos pontos cuja distância ao ponto U é menor que esse R dado, tá? Pois bem, dizer que o conjunto é aberto é dizer que, dado qualquer ponto dele, existe uma bola aberta, existe uma bolinha aberta centrada nesse ponto de raio suficientemente pequeno, só que todo mundo dentro dessa bola está contido dentro do conjunto, tá bom? Isso significa ser um conjunto aberto no R2, ou em qualquer outra espaço euclidiano, tá bom? Então, a gente vai considerar funções que saem de um aberto do R2 e chegam no R3, funções da forma f de uv igual a x de uv, y de uv, z de uv, onde as funções coordenadas x, y e z são diferenciáveis. Diferenciáveis aqui como a gente está acostumado em cálculo 2, tá? Existem as suas derivadas parciais e elas satisfazem aquele limite que dá a diferenciabilidade da função, de aproximação pelo plano tangente ali, tá bom? Com diferenciabilidade aqui em sentido de função de duas variáveis, assim como a gente vê em cálculo 2, tá? Então, o primeiro exemplo, o exemplo mais simples, que é o do plano, tá bom? Então, a gente pega 3 pontos A, B e C no R3, pontos não colineares. Então, eu tenho que cada um desses aqui são triplas. São triplas no R3, tá? Então, cada um desses aqui é uma tripla de números reais. O A1, A2, A3, o B1, B2, B3 e o C1, C1, C2, C3, tá? Então, eu tenho 3 pontos não colineares, A, B e C. E o plano que passa por esses 3 pontos, o único plano que contém esses 3 pontos, pode ser parametrizado pegando uma função que depende de U e V, onde U e V são quaisquer números no R2, quaisquer par no R2, desculpe. E pegue esse par U e V e vai mandar em A mais U, B menos A, mais V, C menos A. Quando eu faço isso, eu estou pegando, eu estou dizendo que esse plano, ele é o plano que passa pelo ponto A e tem vetor diretor B menos A e C menos A. Então, esses vetores aqui como vetor diretor. Tá bom? E o domínio dessa parametrização é todo o R2. Tá bom? Está definido sobre todo o R2. Isso parametriza esse plano aqui, que é o plano π. Tá? Pois bem, o segundo exemplo, a gente está olhando para o aberto dado pelo cartesiano do intervalo aberto 0, 2π com o intervalo aberto 0π na reta. Tá? Então eu tenho aqui o intervalo aberto 0, 2π na reta, o intervalo aberto 0π na reta. Pega o cartesiano e você vai dar um retângulo no plano. Tá? Vou pegar a parametrização cuja primeira coordenada é dado por x de uv igual a r seno de u cosseno v, y de uv igual a r seno u seno v seno u, e z de uv igual a r cosseno v, onde r é um número real positivo qualquer. Tá? O que é que essas funções coordenadas satisfazem? Satisfazem a seguinte equação. A primeira ao quadrado mais a segunda ao quadrado mais a terceira ao quadrado dá r ao quadrado. Tá? E aqui a gente tem, ou seja, norma de f de uv ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, todo ponto dessa parametrização está a uma mesma distância da origem, a saber, r. Tá? Portanto, essa parametrização, o traço dela, a imagem dela está contido na esfera de raio r. Tá? Vamos ver que parte da esfera ela cobre. Tá bom? Eu estou olhando para esse retângulo aqui, que é o retângulo de lado
0, 2π aberto, né? Não contém nem a origem nem o 2π. E 0π também aberto, não contém nem a origem nem o π. Tá bom? E eu estou pegando a parametrização que pega qualquer ponto U e V e leva em S de U e V, que é dado por essa parametrização aqui. Tá bom? Nesse caso, o que é que está representando o nosso U e o nosso V? O nosso V, que está variando de 0 a π, ele está representando aqui a abertura, ele é o ângulo entre o vetor posição, S de UV, que ó, perceba que ele está sempre a uma distância R da origem, com o eixo Z, com o eixo OZ, tá bom? Origem e Z, tá? Então, se esse V é esse ângulo, dado qualquer ponto aqui, S de UV, como é que eu encontro qual a terceira coordenada dele, a coordenada Z dele? Eu faço a projeção sobre essa coordenada, sobre este eixo, desculpe. Tá? Então, a coordenada Z é dado por R, que é a distância, cosseno de V. Tá aqui. R cosseno de V. Tá? Aí eu vou, projeto sobre o plano X e Y. Como é que fica essa projeção? R seno V. Tá? Depois que eu tenho essa projeção, que é esse carinha daqui, que é seno V, eu vou olhar a coordenada X dele. E aí é onde entra o cosseno de U. U vai medir o ângulo que o ponto aqui faz com o eixo, quando eu olho a projeção dele, com o eixo X. Já que a projeção está no plano X e Y, aí eu vou olhar qual é o ângulo que ele faz com o eixo OX. Então isso eu vou chamar esse ângulo de U. Então essa coordenada X é dado por R seno V cosseno U e a coordenada Y por R seno V seno de U. Tá bom? Então isso preenche a esfera toda, a esfera de raio R toda, exceto quando eu estou aqui na borda. E onde vão esses pontos da borda aqui? Quando eu faço U igual a 0, ou U igual a 2π, U igual a 0 ou U igual a 2π, eu estou pegando toda essa, eu estou deixando de fora toda essa linha daqui, que está pintada. Tá bom? E quando eu faço V igual a 0, eu deixo de fora o polo norte, V igual a π, eu deixo de fora o polo sul. Tá claro? Então essa parametrização parametriza toda a esfera, tirando a semicircunferência que liga o polo norte ao polo sul, que cruza aqui no eixo X, né? Tá claro? Que é quando o ângulo o ângulo U é 0, ou 2π. Tá bom? Então, se a gente tem uma parametrização, que é uma função diferenciável, dessa forma aqui, as funções de coordenadas são diferenciáveis, a imagem dela é dita uma superfície parametrizada. Tá claro? Então aqui isso aqui mostra, isso aqui nos dá uma parametrização da esfera, tirando esses pontos que eu já destaquei. E aqui a gente tem uma parametrização do plano, tá bom? Um conceito fundamental para a superfície parametrizada é o conceito de curvas coordenadas, tá? O que são essas curvas coordenadas? Então, suponha que eu fixe no domínio da parametrização um dado ponto, o 0, V0, tá bom? Aí eu vou pegar as seguintes curvas. Como esse ponto é o ponto interior, ele vai ter pelo menos uma bola inteiramente contida aqui dentro, tá? E aí eu posso fixar o V igual a V0 e fazer o U variar, tá? Em torno de U0. Assim como posso fixar o U igual a U0 e fazer o V variar em torno do V0, tá? Quando eu olho para a imagem disso através da parametrização, eu tenho a minha curva alfa de V0, que depende apenas do parâmetro U, que é dada quando eu fixo na parametrização
a segunda coordenada igual a V0. Tá? Então aqui eu vou ter de laranja o que seria eu fazer a variação apenas em U, com a segunda coordenada fixada, com V0 fixado, e o que acontece com a parametrização, quando eu parametrizo. Tá? Do mesmo modo, acontece quando eu fixo a coordenada, a primeira coordenada da parametrização U igual ao zero e vario o V em torno do V0. Tá? Então aqui eu vou ter, eu variando o V e fixando U igual ao zero. E a imagem dela através dessa curva beta. Tá? Como a minha parametrização é diferenciável, significa que as funções coordenadas são diferenciáveis. Tá bom? Essa minha curva alfa, portanto, ela vai ser diferenciável em U. Tá? Porque o que significa dizer que ela é diferenciável? Lembra do conceito de curva? Significa dizer que ela possui aquele vetor tangente, que é dado pelo limite, quando U vai para U0, no caso o vetor tangente em U0, né? Quando U vai para U0, de alfa de U menos alfa de U0 dividido por U menos U0. Tá? O mesmo também acontece com beta, no caso aqui em V0, tá bom? Quando eu olho para o que isso representa na parametrização, eu vou chamar esse resultado de ΔS e ΔU, vou chamar esse vetor, tá? E quem é ΔS e ΔU em U0, V0? Por definição, vai ser o limite, quando U vai para U0, S de U, V0, menos S de U0, V0, dividido por U menos U0. Então, esse vetor, por definição, é o alfa', no caso alfa V0', no ponto U0. Tá? E ele é dado por quem? Ele é dado por... Como é que fica a primeira coordenada aqui? Vai ficar... A primeira coordenada de S de U, V0 é x de U, V0. Desse daqui é x de U0, V0. Como eu estou dividindo por U menos U0, isso vai ficar o limite, quando U vai para U0, de x de U, V0 menos x de U0, V0 dividido por U menos U0. Isso é a derivada parcial de x no ponto U0, com relação a U no ponto U0, V0. Primeira derivada parcial. A derivada parcial de x com relação a U significa apenas a primeira derivada parcial de x, ou a derivada parcial de x com relação à primeira coordenada. Tá? Isso no ponto 0, V0. Tá? O mesmo vai ocorrer na segunda coordenada, que vai ficar a derivada parcial de y com relação a U no ponto 0, V0. E a terceira coordenada vai ficar a derivada parcial de z com relação a U no ponto 0, V0. Que é de fato o vetor alfa' de V0 no ponto U0. Então, quando eu olho para o que é que isso representa, eu estou olhando para, pensando do ponto de vista geométrico, em um vetor alfa' de U0, V0. Alfa' no subinte V0, no ponto 0, no caso no ponto U0 ali. Tá? Do mesmo modo, ΔS e ΔV vai ser o beta' de U0 no ponto V0. Tá? Então, a gente vai ter aqui o o beta'. Tá? ΔS, ΔV no ponto 0, V0. Tá? Então, esses vetores estão associados a essas curvas que, por hipótese, existem. São curvas diferenciáveis. E é claro que eles podem ser nulos. Tá? O que a gente vai olhar agora é o caso de superfícies que garantem não só que esses vetores existam e sejam não nulos, ou seja, que esse vetor alfa', esse vetor diretor dessa curva aqui, alfa, nesse ponto, e o vetor beta' também no ponto 0, V0, sejam diferenciados, sejam diferentes de zero e sejam não LI, para que eles formem um plano. Tá? Só que antes de passar para essa parte, vamos olhar aqui nos desenhos que a gente tem, nos esboços da superfície que a gente já fez. Tá bom? Então,
Quando eu olho para o plano aqui, e eu pegar qualquer ponto do R2, se eu pegar, vamos pegar inclusive o ponto A, tá? O que significa, a partir desse ponto A, eu olhar para a partir do ponto A, quem é o ponto A? É quando o U é igual a zero e o V é igual a zero, tá? Ele está justamente na imagem do ponto 0, 0. Tá? O que acontece quando eu fixo V igual a zero, quando eu fixo V igual a zero e vario só o U? Quando eu fixo V igual a zero e vario só o U, a curva coordenada vai ser a reta que passa por A e por B. Estou fazendo V igual a zero, estou matando esse vetor aqui e vou ficar com a reta A mais U, B menos A. Que quando o U for 1, vou estar no ponto B. Então vou ter esse segmento aqui. Tá? Isso aqui seria a minha curva alfa, que é quando eu fixo a segunda coordenada. Que no caso aqui eu fixei a segunda coordenada igual a zero. Tá? Estou olhando para esse ponto aqui, ponto A. Por outro lado, quando eu fixo a primeira coordenada agora, igual a zero, e vario só a segunda, eu estou olhando para a reta A mais V, C menos A. Tá? Que é a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto C menos A. Aí ela não sai do plano não, tá? Obviamente. Tá bom? Claro? Já aqui na parametrização da esfera, quando eu fixo, estou aqui, vamos pegar esse mesmo ponto para referência, tá? Se eu fixo a segunda coordenada igual a V, já está aqui, só faço variar o U, o que é que eu vou ter? Eu vou ter essa curva daqui. Ela vai vir assim. Vai e volta aqui por trás. Tá? Vem por aqui. E já se eu fixo agora, o U e vario o V agora, deixo apenas o V variar, aí é essa curva daqui que eu estou olhando, tá bom? Então essa daqui é obtida quando eu fixo a primeira coordenada e vario a segunda, que a gente está chamando da curva beta, e essa em azul, que passa por esse mesmo ponto S de UV, é quando eu fixo a segunda coordenada e vario a primeira, que ali é a nossa curva alfa. Tá? Como essa é a direção, aqui eu vou ter o vetor tangente, que está passando por cima desse garrancho aqui, que vai ser o nosso vetor alfa', e aqui eu vou ter o nosso outro vetor tangente, que vai ser o vetor beta'. Tá bom? Ou, se você quiser, que vai ser o del S, del U, del S, del V, tá? É claro? Obviamente, del S, del V é feito de forma análoga, tá bom? Então a gente vai ali para o próximo quadro, onde a gente vai falar de superfícies regulares e ver um exemplo para finalizar, tá bom? Então, o fato de eu ter a existência desses dois vetores, que são os vetores tangente às curvas alfa e beta no ponto em questão, no ponto 0, V0, tá?
quando esses vetores são não nulos, e L e I, nos permite determinar um plano que passa pelo ponto S de U0, V0 e contém como vetores diretores alfa' e beta', ou del S del U e del S del V, tá bom? Pois bem, toda vez que eu tenho uma parametrização S e o V, que em um dado ponto os vetores del S del U no ponto U0, V0, del S del V no ponto U0, V0 é L e I, então essa superfície é dita regular naquele ponto. O que significa dizer que esse par de vetores é L e I? Como eu tenho apenas dois vetores, dizer que esse conjunto é L e I é dizer que nenhum deles é múltiplo do outro. Isso implica naturalmente que ambos são não nulos, tá? Senão um já seria naturalmente múltiplo do outro, tá? Então ambos são não nulos e nenhum deles eu consigo obtendo, nenhum deles é múltiplo do outro, tá? Isso é o mesmo que falar que del S del U é produto vetorial, del S del V é diferente do vetor nulo, tá? Zero aqui obviamente é um vetor, já que eu estou fazendo produto vetorial, tá bom? Então, uma superfície, uma parametrização, na verdade, é dita regular em um ponto U0, V0, se as curvas coordenadas são curvas regulares, ou seja, naquele ponto, ou seja, as curvas coordenadas têm vetores alfa' bem definidos e são não nulos, os vetores diretores das curvas coordenadas, tá? Então, a curva alfa', a primeira curva coordenada S de UV0, que eu vou chamar de alfa, vai ser diferenciável no ponto U0, e essa derivada é diferente de zero, esse vetor alfa' é diferente de zero, e a curva coordenada beta de V, que é S de U0, V, é diferenciável em V0, e esse beta' de V0 é diferente de zero. Quem é beta' de V0? Del S, del V no ponto 0, V0. Tá? Então essas curvas são regulares, mas isso não é suficiente. Além de elas serem regulares, eu quero que esse par seja LI. Justamente para formar, para eles serem vetores diretores de um plano. Tá? E como é que vai ser esse plano? Eu vou pegar o plano que passa pelo ponto S de U0, V0 e possui vetor diretor del S del U no ponto 0, V0, del S del V no ponto 0, V0. Tá? Como eu quero que eles passem nesse ponto S de U0, V de U0, quando o U for igual ao 0 e o V for igual a V0, minha parametrização fica π de UV igual a S de U0, V0, mais U menos U0, del S del U no ponto 0, V0, mais V menos V0, del S del V no ponto 0, V0. Tá? Então esse é o único plano passando por S de U0, V0 que satisfaz esse limite. Limite de S de U0, V0 menos π de UV dividido pela distância dos pontos, ou seja, norma de U menos U0, V menos V0, ou seja, a distância entre os pontos U, V e o ponto 0, V0. Quando eu pego a diferença entre a parametrização da superfície e o plano π de UV, e divido pela diferença, pela distância dos pontos U e V e o ponto 0, V0, e faço esse limite quando U vai para o 0 e V vai para V0, esse limite aqui vai dar 0, tá? E não só esse plano é o único que satisfaz isso, no sentido de que se esse π de UV denota um plano qualquer que passa em S de U0, S de U0, V0 quando U for igual ao 0 e V foi igual a V0, ou seja, esse plano ele vai ter a seguinte parametrização, ele vai ser S de U0, V0, mais U menos U0, um vetor A, V menos V0, um outro vetor B, tá?
Quando você pega esse plano qualquer, impõe essa condição que o limite, quando de S de UV menos π de UV dividido por raiz de U menos U0 ao quadrado mais V menos V0 ao quadrado, e você impõe que esse limite dê zero, você recupera esse mesmo plano aqui. Você obtém que esse A que você tinha vai ser del S del U no ponto 0, V0, e esse B que você tinha, que é o outro vetor diretor, vai ser del S del V no ponto 0, V0. Tá? Então esse plano é único nesse sentido. Ele é o único, caso ele exista, ele vai ser o único plano passando por 0, V0, que tem essa propriedade aqui, que aproxima tão bem a função, a parametrização na vizinhança do 0, V0, que esse limite aqui vai para zero. Isso garante a unicidade do plano, e esse é o plano tangente à superfície no ponto 0, V0, ou no ponto S de 0, V0. Tá? Também existe uma característica da parametrização. Então, plano tangente à parametrização, tá? Dessa superfície. Tá? Um exemplo, quando a gente olha para a parametrização S de UV dada do exemplo 2 da esfera de raio R, a gente tem que S de U π sobre 4 é dado por raiz de 2 sobre 2R, cosseno de U, seno de U, 1. Então, quem é esse S de U π sobre 4? Isso é a curva coordenada, no caso aqui, fixando a segunda coordenada igual a π sobre 4. Tá? E esse S de π sobre 4V é quando eu fixo a primeira coordenada igual a π sobre 4. Então eu vou ter uma outra curva coordenada. Tá? E eu estou olhando aqui para o ponto questão, que é o ponto π sobre 4, π sobre 4. Tá? Então essa outra curva coordenada é dada por R, raiz de 2 sobre 2 seno de V, raiz de 2 sobre 2 seno de V, cosseno de V. Tá bom? Então isso nos dá aqui o vetor diretor del S, del U no ponto π sobre 4, π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2R, que multiplica menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 0. E del S, del V no ponto π sobre 4, π sobre 4 é R, 1 meio, menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Portanto, o plano π de UV dado por R, que multiplica 1 meio, raiz de 2 sobre 2, mais U menos π sobre 4, que multiplica menos R sobre 2, 0, mais V menos π sobre 4, que multiplica R sobre 2, R sobre 2, menos R sobre 2, menos R, raiz de 2 sobre 2, é a equação paramétrica, é a parametrização do plano que passa pelo ponto R, que multiplica 1, R sobre 2 que multiplica 1, raiz de 2, e tem vetor diretor menos R sobre 2, R sobre 2, 0, R sobre 2, menos R raiz de 2 sobre 2. Tá? Tá claro? E aí, nesse caso aqui, como é uma esfera, fica como exercício você perceber o seguinte: perceba que qualquer vetor que está nesse plano é ortogonal à própria posição. Né? Como é a cara de um vetor que está nesse plano? Ele vai ser esse ponto, que é a vetor posição, mais uma combinação linear desse com esse aqui. Tá? Portanto, um vetor, para eu pegar uma direção, um vetor dentro desse plano, basta eu pegar dois pontos desse plano e pegar a diferença. Então, se eu pegar quaisquer dois pontos e pegar a diferença, que dois pontos desse plano, essa diferença vai ser uma combinação linear desse vetor com esse outro vetor. Quando eu fizer o produto interno com a posição, eu tenho que isso vai dar zero. Tá? Em outras palavras, esse vetor aqui, ele é um vetor diretor para o plano. Tá bom? Tá claro? A gente vai voltar a trabalhar isso mais na frente. Por enquanto é só. Então, bons estudos, tá bom, pessoal? Até mais.